1 Samuel, capítulo 17, verso 24. Vamos ler o versículo 24 ao 30. E depois eu quero que você desça um pouco lá e vá no versículo 48. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Todos acharam? A palavra do Senhor fala assim, ó. O gigante insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este, pois que circuncisa o filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão o homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo tornou-lhe responder como dantes. Versículo 48 fala assim: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu, encontrando-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, o fugiram. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento e te pedimos que o Senhor venha ministrar sobre nós a Tua palavra nesta noite. Vem derramar a Tua graça, vem derramar o Teu poder. Fala com cada um de nós, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Todos nós conhecemos a história de Davi, né? Todos nós conhecemos a tamanha modificação que Deus fez na vida daquele jovem, quando o chamou com apenas 16 anos. 16 para 17 anos. E nós vimos como Deus usou poderosamente aquele homem para unir a Israel, unir todo o reino de Israel. E nessa noite, querido, eu quero falar um pouco sobre esse homem. Eu quero falar sobre Davi, mas trazendo para nosso contexto a questão a vontade. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Muitos de nós sempre perguntamos isso, né? Senhor, o que o Senhor quer de nós, o que é de mim? Ainda mais quando a gente está passando por uma tribulação, por uma luta, por um momento de perseguição. É o momento que nós mais questionamos o Senhor. É o momento que nós mais interrogamos o Senhor sobre isso. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Né? E às vezes nós não entendemos as circunstâncias de tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Mas questionamos o tempo todo Deus. Então, queridos, como nós podemos saber da vontade de Deus? Como eu posso entender a vontade de Deus na minha vida?
nos aspectos normativos da nossa fé, nos aspectos de colocar a nossa fé realmente em ação, em todos os sentidos. Sabemos que a Escritura fala em muitas passagens lá sobre a vontade de Deus, o querer de Deus em nossas vidas, né? Nós podemos entender a vontade de Deus quando nós colocamos a nossa vida mais perto dele, quando fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8 da palavra do Senhor, fala assim: chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros, ele vos chegará mais perto de nós. Então nós podemos entender mais do Senhor quando nós chegamos mais perto dele, quando nós deixamos nos envolver mais pela presença dele. Davi, Deus deixou aquele jovem ser usado, né? Nós vemos essa passagem aqui quando Deus, no capítulo 17, no capítulo 16, nós vemos quando Samuel vai na casa de Davi para ungir Davi. A gente conhece a história, quando ele chegou lá, né? Foi para ungir Davi na hora do almoço, e aqueles homens estavam todos em casa, e somente Davi estava trabalhando. Somente Davi estava no campo, estava fora de casa trabalhando. E veio todos os irmãos. E Deus começa a mostrar a Samuel que não era nenhum daqueles homens. E Deus unge a vida daquele menino, daquele jovem. E Deus começa a trabalhar na vida daquele jovem. Consequentemente, nós vemos posteriormente acontecer que Deus começa a usar a vida dele para expulsar a primeira obra do Senhor na vida daquele homem. Não foi derrubar o gigante. A primeira vez que Deus começa a usar a vida daquele jovem não foi quando ele derrubou o gigante, mas sim quando Deus usa ele como instrumento para expulsar o espírito da vida de Saul. Então Deus já começa o projeto dele na vida de Davi a partir daquele momento. O gigante foi a consequência dele deixar Deus usar a vida dele e acreditar no que Deus poderia fazer através da vida dele. Nós nos colocamos às vezes em muitas dificuldades, às vezes nos colocamos em empecilhos, e vemos ali naquele momento que Davi não colocou nenhum empecilho. Davi não deixou ser envolvido pelos obstáculos. Ele deixou Deus trabalhar e usar a vida dele. Os princípios ali encontrados, os princípios que nós vemos aqui nesse texto, está sempre revelado, que está revelado na Escritura, mas nós às vezes nos deixamos nos cercar por interrogações, né? Por várias interrogações em nossas vidas. E às vezes nós não acreditamos no mover, no poder de Deus para a nossa vida, ou no processo de Deus para nós. Às vezes nós deixamos às vezes ser envolvidos pelos nossos problemas, pelas sequências das nossas frustrações ou decepções, ou de alguma doença, ou de algo que está acontecendo em nossa vida. Mas aquele jovem, tamanha foi a fé daquele jovem, que apenas com 17 anos deixa Deus usar a vida dele. No entanto, algumas pessoas acreditam que Deus tem que apontar o milagre. Deus tem que dizer assim, ó, Mary, ali, ó, tá ali o caminho. Sabe? Janaína, tá ali o caminho. Nós às vezes deixamos ou queremos deixar Deus apontar o caminho para as nossas vidas. João, capítulo 7, versículo 17, fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecer a respeito da doutrina, você tem que chegar e entender mais de Deus, conhecer mais dele. Sem dúvida, Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser em nossas vidas, querido. Mas uma coisa interessante, e para atender nossas expectativas, mas uma coisa interessante eu quero falar 4 coisas que Davi deixou Deus usar a vida dele naquele momento. Primeiro, Davi, ele deixou tudo acontecer. Ele deixou tudo acontecer conforme a vontade de Deus. Às vezes nós não deixamos, né? Às vezes nós queremos dar um jeitinho, dar uma mãozinha para Deus.
Mas Davi deixou tudo acontecer na vida dele conforme Deus queria que fizesse, conforme Deus queria fazer. Além de estar preparado espiritualmente. Davi estava preparado espiritualmente. Deus tinha derramado uma unção na vida dele. Deus já tinha usado ele para ministrar na vida de Saul. E ele estava preparado para a batalha. Tanto sim que nós podemos ver no texto, do versículo 24 ao 30, como Davi se prostra, se coloca diante do povo com autoridade e ousadia, dizendo: quem é esse incircunciso? Às vezes deixamos o problema falar mais alto do que o nosso Deus. Às vezes deixamos o problema tomar conta de nós ou da situação que nós estamos vivendo. Mas Davi não deixou. Em segundo lugar, querido, Davi soube aproveitar uma grande oportunidade na vida. Quantos de nós deixamos escapar várias oportunidades? Deus está mostrando, Deus está mostrando, Deus está fazendo, né? Eu lembro de uma passagem que eu estava aqui conversando com o David e o Tiago aqui um domingo, a passagem lá de Balaão e a jumenta, né? Deus estava mostrando para Balaão para ele não ir. Deus já tinha falado com ele para não ir, mas ele teima e ele vai. E no caminho Deus coloca um anjo na frente dele e a jumenta para, e ele teimando, começou a bater na jumenta, né? E às vezes o projeto de Deus, o processo de Deus para a nossa vida está na nossa frente. Às vezes Deus está mostrando uma oportunidade que está ali à nossa volta, e nós às vezes desviamos dessa oportunidade porque achamos assim: não, Deus, não é isso que eu quero, não é o momento, não está na hora. E Deus quer falar algo diferente conosco, e nós não entendemos. Mas Davi, ele aproveitou a oportunidade, porque ele se colocou na frente do povo, ele se coloca com ousadia na frente do povo e diz: eu, Deus. No texto você vê que o irmão dele, né, no final do versículo 29, no versículo 28, Eliabe, né, pergunta o que é que ele vai fazer lá. Irmão ingrato, né? O cara foi levar a marmitex para ele, levar um lanche, um almoço para ele, e ele trata assim, né, o irmão daquele jeito. Mas isso é normal às vezes de alguns irmãos, né? A gente tem que ter misericórdia e orar. E ele vai, e ele começa, e ele diz que Davi estava ali para zombar dele. Estava ali para zombar, para procurar gracinha. Mas Davi, no versículo 31 em diante, ele se coloca à disposição e ele aproveita a oportunidade. Não porque ia casar com a filha do rei, não porque ia ter riquezas, mas porque ele queria mostrar uma coisa, queridos: que maior era aquele que ele servia, maior era o Senhor a quem ele servia e acreditava. E nós precisamos colocar esse Deus na nossa frente. Nós precisamos acreditar que em meio à circunstância, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos crer, ter fé a cada dia nessa promessa de Deus. E Davi aproveita essa oportunidade. E ele se coloca na frente e vai para a batalha. Em terceiro lugar, queridos, Davi tratou de enfrentar o medo. Nossa, mas Davi estava com ousadia, com autoridade. Como é que ele estava com medo? Tem sempre aquele medinho, né? Imagine, o jovem, 17 anos, a Bíblia relata que ele era franzino, e enfrentar um dos maiores guerreiros da época. Ficaram com tanto medo os filisteus, que quando ele perde a luta, quando matam o guerreiro deles, eles
vazam. E é interessante que Davi, ele enfrentou, mas ele colocou uma coisa na frente que às vezes nós esquecemos na nossa luta, nas nossas tribulações diárias. Ele colocou Deus na frente. Ele foi para frente de batalha, ele foi por fronte, acreditando que não era ele, mas Deus usaria a vida dele. Deus usaria como usou poderosamente a vida daquele jovem ali naquele momento. Ele não se colocou, ele teve medo. Porque quando ele se coloca, tanto que você vê que ele tem medo, que no versículo de número acho que 40 e no final do versículo 50, no versículo 51, ele faz o quê? Ele pega a espada só para ter certeza que os gigantes, vamos conferir aqui, ele pega a espada e corta a cabeça, vamos garantir logo a vitória aqui, porque vai que ele só tonteou aí, bambeou aí, caiu, e aí levanta de novo aí, e aí ele vem para cima de mim, e eu tô pertinho aqui e já era, né? Talvez não tenha a mesma chance. Sabe aquele lutador quando o cara, enquanto tá de longe, né, Wender, você tá batendo. Mas se ele se aproximar de você e pegar, filho, aí já era. E aí Davi, quando derruba, teve a oportunidade de derrubar ele, se aproxima dele, pega a espada, corta a cabeça do gigante e vence a batalha. E, consequentemente, ele vence o medo. Em quarto e último lugar, queridos, ele não ficou esperando o sinal de Deus. Então, nós não podemos ficar esperando o sinal de Deus o tempo todo. Tem um ditado muito lá fora, né, aqui em Bauru é muito difícil a gente ouvir esse dito popular, né, que fala assim, ó, faz por ti, filho, que eu te ajudarei, né? Se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Deus não vai fazer por nós, não. Esses dias eu estava ministrando ensinando no curso de batismo. Deus não vai sair do seu sublime trono para vir trabalhar e mudar a tua vida, não. Ele não vai levantar de lá. Tanto que ele não levanta porque ele mandou o filho dele aqui na terra. Ele não levanta porque ele deixou o Espírito Santo aqui na terra. E além de tudo, ele não levanta porque tem uma coisa que levou o homem ao pecado e é o que destrói a humanidade, que destruiu a humanidade: livre-arbítrio. Deus lhe deu. Então ele não vai sair do sublime trono dele para vir aqui colocar você naquela faculdade que você tanto almeja, te colocar naquele emprego que você tanto quer, ou ministrar algo diferente na tua vida. Ele é Deus que abre portas, ele é Deus que ajuda a realizar sonhos, mas se nós formos atrás, se colocarmos na posição como Davi fez. Davi se colocou na posição, ele não esperou um sinal de Deus. Ele não esperou Deus dizer assim, olhe que em momento nenhum, quando você lê o capítulo 17, você não vê Deus falando com Davi. Ele não teve sinal de Deus para ir para a batalha. Amém? Ele teve? Alguém me mostra o contrário? Ele não teve sinal de Deus para ir para a batalha. Ele simplesmente se coloca a fé dele em ação naquele momento, confiou no Deus maior que ele servia, venceu o medo, aproveitou a oportunidade e disse, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver algo diferente, eu quero fazer algo diferente para o teu reino, para a tua obra. E ele vai.
E às vezes nós ficamos, Deus está chamando e às vezes nós ficamos esperando assim, sentado, né? Como muitos gostam de estar judiando dos baianos na rede, esperando o milagre e a bênção do Senhor na nossa vida, chegar na nossa casa. E Deus está dizendo assim, ó, levanta, vai, estou aqui olhando e torcendo por você, vou abençoar, mas a gente não muda, a gente não sai do lugar. E às vezes, enquanto Deus não dá a oportunidade, nós sequer enxergamos o que Ele quer fazer na nossa vida, ou enxergamos os projetos e anseios dele na nossa vida. Circunstâncias da vida, queridos, são as grandes oportunidades, as circunstâncias que a gente passa em nossas vidas são grandes oportunidades de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Não só materialmente, profissionalmente, espiritualmente, mas nesses momentos difíceis é o momento que nós mais crescemos em nossa fé, nós crescemos em nossa caminhada cristã, nós crescemos em nossa vida secular, profissional, quando nós passamos por circunstâncias. Quando nós estamos vivendo, né, naquele marasmo, nós não procuramos nada, né? Essa semana me fizeram uma pergunta no telefone e eu respondi assim, ela me fez assim, você tem? Eu fiz, não. E ela me conhece, ela fez assim, mas você não ia começar? Eu fiz, ia. Mas não deu, eu desisti. Aí a menina fez assim, do outro lado, fez assim, mas a gente não pode perder as oportunidades. E aí depois desliguei o telefone, fiquei pensando naquilo o dia todo, eu fiz assim, Deus, eu sei que está difícil, eu sei que está duro, mas não vai fugir mais não. Ela vai passar aqui de novo e não vai fugir mais não. Eu vou pegar. E vou investir mais. E vou fazer mais. Davi, ele viu a oportunidade e correu atrás. Às vezes nós precisamos simplesmente, às vezes, só pedir direção de Deus. Deus não vai mostrar o processo. Ele pode nos dar a direção. Deus me dá uma direção. Me mostra o caminho. Às vezes Deus vai colocar alguém, ou uma situação, ou uma circunstância, para mostrar e nos dar a direção. Mas Ele não vai sair do sublime trono dele para te mostrar o caminho. Romanos, capítulo 12. Versículo 2. É um texto bem conhecido. Romanos capítulo 12. Diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero me ater só nessa parte, na parte B, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual a vontade de Deus para a tua vida? O que Ele quer para você? Às vezes Ele está mostrando o caminho. Efésios, capítulo 5, versículo 17, a parte B, fala assim, ó, procurai compreender a vontade de Deus. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, o processo de Deus na nossa vida. Aí nós ficamos, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Aí Deus responde para nós. E às vezes nós não gostamos da resposta de Deus. Deus tem um processo poderoso na nossa vida. Deus tem caminhos
uma jornada diferente, um processo diferente para cada um de nós. Mas às vezes nós não queremos entender qual é o processo, o projeto ou a transformação ou o direcionamento dele para nós. E às vezes nós queremos viver a nossa vontade, o nosso querer, ou não fazemos como Davi, que Davi, ele viu a oportunidade, ele viu o processo, não ficou esperando, ele não teve medo de encarar o desafio. Qual o desafio que tem nos sondado, que tem nos rodado? Lucas, capítulo 11, versículo 28, fala assim, ó: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aí, junta com Efésios, a parte que nós lemos, procurai compreender a vontade de Deus. Procurai entender a vontade de Deus em nossas vidas. Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo especial, como ele fez na vida de Davi. E ele usa aquele homem para reinar. E a gente só vê, interessante que a gente vê as batalhas de Davi, a gente vê o processo que Davi viveu, e às vezes, né, às vezes a gente quer, né, mas o que nós estamos fazendo para receber isso, viver o mesmo processo de Davi? É interessante lembrar que Davi recebeu e foi chamado com 17 anos. Foi ungido rei, mas sentou no trono? Não. Sentou depois de muito tempo. Ele foi ungido naquele momento que o profeta Samuel esteve na casa dele, mas ele não subiu no trono. Até mesmo porque ele respeitava a autoridade. Enquanto Saul estava lá, ele respeitava isso. E mesmo assim, ele foi perseguido. Vocês querem viver o que Davi viu? Ele foi perseguido, traído, né? Teve que fugir. Passou por N processos. Mas uma coisa interessante. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele une o reino. Interessante que a vida de Davi, alguns reis e alguns personagens da Bíblia têm vidas parecidas com o início do ministério de Jesus. Com 30 anos, ele une o reino e transforma Israel numa grande nação. Depois de 13 anos, não foi da noite para o dia que Deus mudou a vida de Davi. Que Deus mudou o processo de Davi. Então, qual a vontade de Deus na minha vida? Para encerrar, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Isso eu queria que você abrisse. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número... Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. E veja se não bate com a atitude que Davi teve. Ele foi no campo de batalha, enquanto vários marmanjos estavam escondidos nas trincheiras, né? Davi, que nunca tinha ido para a guerra, para a batalha, ele não era soldado, queridos. Davi não era soldado, diferente do irmão dele, Eliabe, ele era soldado, mas Davi não era soldado. E ele enfrenta. Então, versículo 4 de Eclesiastes fala assim:
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Queridos, não adianta ficar olhando. Não adianta ficar olhando, senão vai passar na tua frente a vontade, o processo e o projeto de Deus. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Isso quer dizer que você, se você não semear, queridos, se você ficar olhando para o vento, sua semente, vai voar. Ontem, né? Foi ontem que deu aquele. Oi? Acho que na segunda-feira deu um ventaval aqui em Bauru, aqui em vários lugares aí, e destruiu algumas coisas por aí, né? Se você semeasse, onde é que estaria a sua semente? Moiou, sumiu. Mas se você olhar para os céus, interessante esse versículo aqui, o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem está no alto? Nós olhamos para o alto quando nós estamos querendo algo de quem? De Deus. E então Ele nunca deixará a gente ficar cego. Então, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para cada um de nós. Semeie, seja como Davi, tenha atitudes poderosas para poder você viver e entender qual a vontade de Deus na tua vida. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E eu queria que você orasse aí no teu lugar. Como eu sempre falo, não dependa do altar. Deus tem algo poderoso na tua vida. Deus tem um projeto poderoso para a tua casa. Você precisa entender a vontade de Deus, entender o que Ele quer para você. Pai, nesse momento, Senhor, eu apresento diante do teu altar, Deus, cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, cada um que veio aqui neste lugar, Deus, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para render uma adoração a ti, para ser ministrado pela tua presença, pela tua unção, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ser derramado e ministrado na vida de cada um deles agora, no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Ó Senhor, como nós louvamos nessa noite, atrai, tu és a minha vida, Senhor. Como nós cantamos nessa noite, Pai, que o Senhor cresça e que eu possa diminuir. Davi, quando se colocou no fronte de batalha, ele se coloca, Senhor, como tão pequeno. E coloca diante daquele povo que maior é o Deus de Israel. Quem era aquele incircunciso para estar zombando do povo de Deus? Deus, nós queremos nessa noite, Pai, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações para que nós possamos ter tão pouco, Deus, um pouco da atitude de Davi, um pouco da atitude de um homem que foi considerado e é considerado, Senhor, um homem segundo o teu coração, um homem que sempre, em meio às lutas, às tempestades, nunca deixou de te adorar e reconhecer que o Senhor é Deus e que não existe outro digno de ser adorado e exaltado. Nós queremos, Pai, sermos ministrados pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua vontade, Pai. A Tua palavra diz, Deus,
que nós iremos entender a Tua palavra quando nós nos chegarmos mais a Ti. Quando nós chegarmos mais perto de Ti, quando nós chegarmos mais perto do Teu altar, quando nós nos prostrarmos mais diante de Ti e render a verdadeira adoração e mover o verdadeiro louvor que o Senhor merece, Pai. As comportas dos céus serão abertas e serão derramadas ricas bênçãos e a vontade do Senhor será ministrada sobre as nossas vidas. Transforma o nosso coração, Pai. Faz com que nós tenhamos, Deus, atitudes como a de Davi, não como a do irmão de Davi. Ou como aqueles homens que eram soldados, treinados e preparados, mas estavam assim dentro de uma trincheira. E não entendia qual era o processo e o projeto do Senhor e a vontade do Senhor para a vida. Que possamos nessa noite entender qual é a Tua vontade, qual é o Teu projeto. Nos ensina, Deus, a viver tão somente a Tua vontade, tão somente a Tua vontade, Deus, tão somente a Tua vontade. Oh, aleluia. Tão somente ser reconhecido, Deus, e reagir, Deus, em minhas lutas, em minhas tribulações, em minhas provações. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesse momento.